Shalom, Alexandre, a paz do Senhor e o amor de Maria estejam com cada um e cada uma de vocês. Como é que estão? Como é que estão-se a preparar para o nascimento do menino Jesus? Como é que tem sido esta retrospectiva de 2024? Sei que muita gente encontra-se triste porque quer ainda o seu milagre, porque quer ainda a sua graça. Muita gente nesse momento deve estar a dizer: Senhor, falta tão pouco e até agora o meu milagre não chegou. Um milagre que eu pedi nesse ano 2024, no ano 2023, no ano 2022. Tem pessoas que estão a pedir um milagre há 5 anos, tem pessoas que estão a pedir o seu milagre há 10 anos e tem pessoas que estão a pedir há muito mais anos. Mas eu estou aqui com a paz do Senhor e o amor de Maria. Não se pode falar e não podemos falar sem antes o Espírito Santo, porque é Ele que nos guia, porque é Ele que nos conduz, porque é Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá a força para orarmos como não sabemos orar. É Ele que ora por nós com seus gemidos inefáveis. É Ele que fala por cada um de nós. Então, neste momento, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos de Nosso Senhor dos nossos inimigos, visíveis e invisíveis, carnais e espirituais, conhecidos e desconhecidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Senhor Jesus Cristo. Vinde por meio da intercessão de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo Paráclito. Vinde por meio do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo Paráclito. Vinde por meio do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então estamos aqui hoje. Hoje eu vim contar um testemunho, porque neste canal que eu fiz, inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, para levar a fé no teu coração, para levar a paz e para levar a certeza que o nosso Deus do impossível é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Que aquele Deus que abriu o mar vermelho lá atrás é o mesmo Deus que vai abrir o mar vermelho na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Que aquele mesmo Deus que deixou 3 homens que foram postos numa cova de leões e assim nenhum fio da sua pele foi tocado, é o mesmo Deus que vai realizar o impossível na tua vida. Eu não sei qual é a tua graça, eu não sei qual é o teu impossível, mas escreva aqui nos comentários que nas minhas orações também vou orar por ti, porque São Tomás de Aquino diz: aquilo que a oração de um não pode, a oração de muitos alcança. Então, vou orar por ti nas minhas orações. Eu queria pedir que se inscrevessem no meu canal, por favor, que dessem um like e que partilhassem para mais pessoas essa mensagem. Tenho 10 seguidores, ainda nem mais 10 seguidores, 10 pessoas que já estão inscritas no meu canal, que já ouvem a minha palavra, que já ouvem a mensagem do Senhor que eu trago, porque quando falamos de Deus, não somos simplesmente nós, somos inspirados pelo Espírito Santo. E esse canal do Deus do Impossível veio para mostrar na tua vida que o nosso Deus é mesmo Deus do impossível, que ela ainda realiza o impossível nos dias de hoje. Bom, no dia de hoje eu quero partilhar com vocês um impossível que aconteceu há muitos anos atrás. Eu creio que eu tinha por aí 13 anos. Isso foi há mais de 20 anos atrás, neste caso. Este é o livro, Texto da Libertação. Eu acho que algumas pessoas já conhecem, alguns católicos já conhecem. Esse livro é muito bom, até para evangélicos. Eu já ouvi testemunhos aqui de uma irmã evangélica, né? Ela diz que ela é evangélica, mas gosta muito de fazer o texto da libertação, né? Porque é um terço que invoca mais de 250 vezes o nome de Jesus. Então é um terço muito bom. Então, como eu ia dizendo, fui interrompida pela minha filha, mas pronto, voltei. E eu quero contar esse milagre. A minha mãe, né, é a irmã mais velha de 8 filhos da minha avó. Morávamos numa casa em Angola, no Miramar. Eu agora encontro-me aqui em Espanha, mas morávamos numa casa em Angola, no Miramar. E era uma casa com muita gente, muita gente. A minha avó criou muita gente. Então, era uma situação, já a minha mãe era a mais velha, né? E de certa forma não se tinha
tanta privacidade, ou seja, a privacidade de ter as tuas coisas, de ter o teu espaço, de ter a tua casa, de ter de ter o teu lugar, pronto. E a minha mãe dizia, a minha mãe é professora, na altura ainda estava, já dava aulas, e a minha mãe dizia assim, Deus tem que me ajudar, Deus tem que me ajudar, Deus tem que ajudar-me, Deus vai me dar uma casa. E eu olhava para a minha mãe e dizia, mãe, como? Como se naquele tempo comprar casa a pronto pagamento era uma coisa, tipo, impossível, inimaginária, né? Porque os bancos não facilitavam. E também, se tu quisesses comprar uma casa, eu acho que era só tipo com alguém conhecido e a pessoa tinha que ter também um certo valor. E a minha mãe não tinha. E a minha mãe dizia: Deus vai me dar uma casa, filha. Deus vai me dar uma casa. E eu dizia: mãe, como? Como? E a minha mãe dizia: vamos rezar o terço da libertação. E a minha mãe começou a rezar o terço da libertação para a graça de uma casa. Eu sou devota do terço da libertação há mais de 20 anos. Muitas graças, muitas graças. E eu vou contar aqui todas, todas, se Deus me permitir. Então, a minha mãe disse, vamos orar. Mas mãe, vamos orar. Olha, nós começamos a orar por 3 meses, eu acho, 3 meses por aí. O terço da libertação, por uma casa. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me, dá-me uma casa. Jesus, salva-me, dá-me. Jesus, liberta-me, dá-me uma casa. A minha mãe orava, eu também pegava, ia lá, com acho que 11, 3 aninhos por aí. Exatamente esta libertação com a minha mãe. E orávamos, e orávamos, e orávamos. Pelo milagre da casa. Mas era algo impossível aos olhos humanos. Por isso que o meu canal é do Deus do impossível. Era algo aos olhos humanos impossível. Eu orava. A minha mãe, como tinha muita fé, eu ia pela fé da minha mãe e orava. Orávamos, 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 orávamos. Teve uma vez que a minha mãe estava já cansada. A minha mãe estava mesmo cansada, porque até a minha mãe tinha um jogo de lençóis. E ela dizia, estão a desaparecer lençóis, estão a desaparecer lençóis, jogo de cama. E pronto, e passava assim. Até que uma vez foi lá em casa uma senhora perguntar se já não tinham mais jogos de lençóis, ou seja, estavam a vender os jogos de lençóis da minha mãe. E a minha mãe, numa situação tão triste, a minha mãe diz, Jesus, Jesus, me ajuda, Jesus, tens que ajudar-me, Senhor, tu tens que ajudar-me, dá uma casa, Senhor, ajuda-me, por favor, ajuda-me. E um belo dia, a minha mãe estava, a minha mãe encontrava-se a orar e ligou para a mãe, uma prima da minha mãe, de parte do pai da minha mãe, ou seja, do meu avô. E ligou e disse, olha, Imaculada, tudo bem contigo? E a minha mãe diz, tudo bem. E ela diz assim na minha mãe, Imaculada, tu já tens casa? A minha mãe diz, casa? Não, 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 ainda não tenho casa. Olha, o governo construiu algumas casas para dar. O governo construiu algumas casas para dar aos generais, alguns generais, só que os generais não querem aquela casa, porque aquelas casas são muito pequenas para eles. Então, o povo está a tomar posse daquelas casas, mas tens mesmo que estar disposta, tens mesmo que estar disposta, porque o povo está a tomar conta daquelas casas. Onde é que é? É no sítio X. Era num lugar que hoje aquilo faz parte da cidade praticamente, né? Do outro lado. Mas antigamente era no Camama. Para quem sabe onde é que fica Angola, Luanda. Um lugar super difícil, super longe, super longe. Mas a minha mãe me disse, filha, o senhor me deu a minha casa. Eu, mãe. Detalhe, sempre que orávamos, nós pedíamos uma casa com 3 quartos. Éramos eu e a minha mãe, mas pedíamos uma casa com 3 quartos. E ele disse, pedi e receberei. Então a gente pedia e tinha fé. Quando a minha mãe foi lá ficar a casa, ou seja, eram casas que o governo realmente tinha construído para dar a generais, a chefes de polícia e tudo mais, só que eles achavam aquelas casas para eles muito pequenas, então eles não queriam ficar com aquelas casas. E o povo começou a ocupar aquelas casas. Opa, foi uma luta muito grande, porque o povo ocupava as casas, os polícias queriam também ficar com as casas, então iam, expulsavam algumas pessoas para terem a casa para eles. E nisso a minha mãe foi lá ficar. Um detalhe, nunca nenhum polícia sequer tocou na casa da minha mãe. Nunca, nunca. Eles entravam em várias casas, entravam numa casa, entravam em outra casa, mas na casa da minha mãe nunca, nunca.
Nunca havia acontecido isso. Porque tanto mais que a minha mãe às vezes tinha que sair para ir trabalhar, não podia ficar lá dormir todos os dias, e a prima da minha mãe ligava e dizia, olha Imaculada, tens que vir cá ficar, vão ficar com a tua casa, vão ficar com a tua casa. E nunca. E a casa da minha mãe era a casa número 4, a casa número 1, a casa número 2, a casa número 3 eram casas de 2 quartos. A partir da casa número 4 eram casas de 3 quartos. Ocuparam as casas do povo, cada um ocupou as suas casas. A minha mãe também falou algumas pessoas que se quisessem ir também, mas era algo muito. Era uma situação, não era perigosa, mas era delicada, porque dizem que a polícia aparecia lá para mandar as pessoas saírem de casa, porque os polícias também eram inteligentes e queriam as casas para eles. E no fim das contas, o governo decretou que o povo que ficou com a casa, ficou com a casa. Aquela casa é do povo e é do povo. E só tem que, depois de um tempo, pagar a casa. Ou seja, a minha mãe sempre disse que não tinha dinheiro para comprar a casa, mas a minha mãe tinha certeza absoluta que Deus daria aquela casa. Aquela casa até hoje é uma casa muito linda. A minha mãe adora plantas, tem plantas na minha casa. As pessoas quando entram naquela casa maravilham-se, porque ela tem um bom gosto também, né? A casa é muito bonita. A minha mãe não pagou nem um euro, nem um kwanza, nem um dólar para dar entrada naquela casa. A minha mãe não meteu nem um bloco ou tijolo para a construção daquela casa. A minha mãe não comprou nem areia, nem cimento, nem água para construir nada naquela casa. E Jesus, pela sua infinita bondade e misericórdia, que o nosso Deus do impossível realizou mais uma vez o impossível na vida da minha mãe e assim da minha família. Uma casa com um quintal super grande atrás, um quintal considerável à frente, uma casa com 3 quartos, que depois a cada um pode fazer as suas obras, não tem tudo, mas uma casa totalmente construída. Isso é para vocês verem a força e o poder de uma oração. Nós às vezes brincamos que Deus construiu aquelas casas para dar a casa da minha mãe. Quando os trabalhadores, as pessoas os operários, né? Os, os construtores começaram a fazer aquelas casas, os arquitetos, quando começaram a desenhar aquelas casas, Deus já tinha lá a casa da minha mãe. A minha mãe orou por um impossível e Deus deu aquela casa à minha mãe. Eu não sei qual é o teu impossível hoje. Eu não sei qual é o milagre que aos olhos humanos já não tem solução. Mas eu estou aqui. Em nome de Jesus Cristo, de Deus Pai Todo-Poderoso, para dizer que para Ele não há impossível. Não há impossível. Olha a casa da minha mãe. A minha mãe vive naquela casa já há mais de 20 anos. E é uma casa maravilhosa, com 3 quartos, como a mãe pediu na oração. Eu sempre digo, nas nossas orações nós temos que ser exatos. Pedir as coisas com nome e apelido. O que é que tu queres? Como é que tu queres? E lá Deus vai fazer. Porque Ele disse, pedi e recebereis, batei e abrireis, procurei e achareis. Então, mais uma vez eu repito, eu não sei qual é o teu impossível. Eu não sei qual é a graça que tu queres alcançar neste dia de hoje. Mas para Deus nada é impossível. Só tenha fé. Como teve um dia minha mãe. Uma filha de Deus dos dias de hoje. Não do tempo da Bíblia, não do tempo de Abraão, de Isaac e de Jacob. E Deus fez. Qual é o teu impossível? Deus fará o teu impossível. Tenha fé, só acredita. Porque Jesus diz lá em Marcos, acho que é Marcos 11, 21, 22 por aí, se não estou em erros. Deixa-me só confirmar. Então, com a Bíblia Sagrada. Jesus diz na sua palavra em Marcos 11, de 22 a 26. Jesus disse-lhe,
tende fé em Deus, eu vos garanto, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. É por isso que vos digo, tudo o que pedires na oração, acreditai que já o recebeste, e assim será. Quando estiveres para rezar, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu também vos perdoe. Também perdoe os vossos pecados, mas se não perdoais, o vosso Pai que está no céu não vos perdoará. Olhem aqui, tudo o que pedirdes na oração, creia que já o recebeste, e assim será. Não importa o tamanho do teu milagre, não importa qual é a graça que você quer. Peça a Deus e creia. E Deus vai fazer. Deus vai realizar o teu impossível. O teu milagre da gestação, dessa gestação que tanto queres, desse filho que tanto queres ter nos braços. O teu milagre desse emprego, o teu milagre na cura de um filho, na libertação de um filho, o teu milagre neste casamento, neste marido no mundo das drogas, este marido que não acompanha a igreja, que não vai contigo à igreja, qualquer que seja o teu impossível, de entrar para estudar medicina, na faculdade de direito, Deus vai realizar, só creia. Então, essa palavra para ti hoje, Gleisi, que vês esse vídeo, no momento em que vês, é Deus a falar contigo. O teu impossível não é impossível para Deus. Porque para Deus tudo é possível. E Ele vai realizar. Estarei em oração por cada um de vocês. Quem puder e quem quiser explicar, escrever qual é o seu impossível para que eu possa orar também, eu orarei por esta pessoa. E mais uma vez peço que deixem um like, que se inscrevam aqui abaixo no meu canal, por favor, e que compartilhem. A paz de Deus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês.